Olá, amante, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do nosso terceiro módulo Doentes de Amor. E hoje eu vou falar com você, conversar um pouquinho com você acerca dos tipos de relação, certo? Dos tipos de relação segundo, né, tipos de atitudes, que na verdade ele vai falar, que é o Viktor Frankl, né? E aí tá aqui nesse livrinho chamado Psicoterapia e Sentido da Vida, né, no capítulozinho número 4, que ele vai dizer que ele vai explanar acerca do sentido do amor, certo? Do sentido do amor, né? Então, aqui, o Viktor Frankl ele vai falar o seguinte: bom, a gente tem três diferentes atitudes que pode tomar o homem como um sujeito que ama e experimenta a vivência do amor e a vivência do outro nesse amor com que ama, né? Então nós temos três atitudes que são diferentes e que muitas vezes algumas delas são confundidas com amor, né? Quando na verdade não são, certo? O amor vai englobar as outras duas atitudes, né? E aí aqui eu já estou dando spoiler, né? Mas essas outras atitudes não englobam, não abrangem o amor, tá? E aí a grande dificuldade é reduzir o amor a essas outras atitudes, né? Então muita gente acha que o amor é a atitude A ou a atitude B, né? Quando na verdade não, na verdade o amor é a atitude C. E é por isso que muita gente fala assim: poxa, mas eu amei fulano, poxa, mas fulano me amava, né? Então, o que foi que houve? Bom, a gente pode questionar, né? Então, era amor? Era amor ou era cilada, né? Era amor ou era cilada? Então o Viktor Frankl ele vai dizer assim: então nós temos três atitudes aí que vão compreender o amor, né? E ele fala isso, né, porque ele entende o ser humano como estrutura disposta em camadas, né? Então o interessante da antropologia do Viktor Frankl, que é uma antropologia que eu gosto muito, né? Ele diz assim: o homem ele é biológico, psicológico e noético, tá? Ou, para utilizar a tradução aqui no português, que ele não gosta muito nem de usar essa palavra, espiritual, porque confunde-se muito com espiritualidade de religião, quando na verdade não é, tá? Espiritual aqui é no sentido filosófico da coisa, beleza? Como dimensão unicamente humana. Então, ora, se o homem é biológico, psicológico, espiritual, então aqui a gente tem uma antropologia, a gente tem uma visão de homem que vai nos dizer alguma coisa. E ele vai dizer: bom, então em cada camada dessa, em cada dimensão dessa, existem atitudes que sinalizam, que são características próprias dessas camadas, dessas dimensões. E o que acontece é que muitas vezes a gente confunde, né, as atitudes próprias de cada dimensão dessa, de cada camada dessa, como se fosse o amor, certo? Como se fosse o amor. Então a primeira atitude, que ele vai chamar assim, a mais primitiva dessas atitudes, é a atitude sexual, né? Então, então a primeira camada, né, a primeira dimensão é a dimensão biológica, né, ou a dimensão mais baixa do ser humano, né, que se aproxima até da dimensão dos animais, algo mais instintivo, é a dimensão física, é a dimensão biológica. Aí eu posso dizer assim para você: um animal, um cachorro ama? Não, ele não ama, né? Um cachorro, como a gente diz aqui no Maranhão, né, o cachorro sarra, né? O cachorro cruza, certo? Agora o cachorro ele não faz amor. A gente está olhando dois cachorrinhos assim na rua sarrando, né, cruzando, e a gente diz assim: nossa, dois cachorrinhos fazendo amor. Se você diz isso, você tem que procurar terapia, tá bom? Você tem que procurar terapia, porque é isso daí, né? O sexo pra lá é procriação e alívio de instinto, e alívio de tesão, e alívio de hormônio, só isso, tá bom? Não tem assim uma decisão de amar, né? Aí eu vou fazer um amor com a minha cadelinha. Não, o doguinho não pensa isso, beleza? Então a primeira e mais primitiva das atitudes, né? A atitude que está na camada 1 aí é a atitude sexual.
Nesse caso, a aparência física de uma outra pessoa emana um atrativo sexual que desencadeia em outra, sexualmente predisposta, o impulso afetando-a, portanto, na sua corporalidade. Né? Então, essa atitude erótica, sexual, né, vai ser a mais primitiva. Então, o que vai chamar a atenção, muitas vezes? A aparência física. Né? Daí, né, e aqui a gente tem uma constituição biológica, evolutiva, do homem ser mais visual do que a mulher. Eu falei isso, eu acho que numa aula de ciúmes para vocês. Eu falei alguma coisa nesse sentido de uma teoria, não sei se foi na teoria, enfim, eu não lembro agora qual foi a aula, tanta aula já que eu até me esqueci, né? Mas eu falei acerca de uma diferença, né, biológica, tem uma teoria de diferença biológica, de teoria evolutiva, né, que vai caracterizar o homem como mais visual, né, muitas vezes mais até do que as mulheres, né? Então o homem, né, ele olha, certo? E ele é atraído, né? Aquilo chama a atenção, certo? Seja por uma mulher, seja por um homem, independe da orientação sexual, ele vai ser mais visual, tá bom? E aí, aqui é a atitude mais primitiva, que é a atitude sexual, tão somente sexual. Então, o que vai chamar a atenção? Tá ali a aparência física da outra pessoa, certo? Então, um perfil, de repente eu sou heterossexual, e aí eu vou lá, né, e eu gosto de uma loira, né, eu gosto de uma loira com uma bunda grande, né, isso chama a minha atenção. Loira, bunda grande, olhos cor de mel, né? Então, isso daqui é o meu perfil, eu vou lá, e aí eu vou nessa loira, e quando eu olho uma loira com a bunda grande, com os olhos cor de mel, passando pela rua, eu fico louco, igual cachorro no cio, falto subir no porte, porque eu não me aguento. E aí eu digo assim, eu estou amando esta mulher. E aí, aqui é o perigo, né, de achar que esse tipo de conexão, tá, vai ser amor. E muitas vezes não é. E muitas vezes não é. Recentemente a gente teve uma história aí, eu estou gravando essa aula aqui um pouquinho depois de um desenrolar aí de uma história que deu aí na internet, com dois digitais influentes, três músicos / influenciadores digitais aí, em que dois terminaram o casamento, né? E uma parte foi se relacionar com o outro. Aí o que acontece? Após, né? Reza a lenda que após a gravação de um clipe e tal, eles acabaram que eles tiveram ali um contato e acabou que decidiu separar o casamento e começar essa nova relação, né? E aí a gente vai ver o clipe, e o clipe é um apego sexual totalmente, né? Salvo engano, a letra diz não sei o que, senta aqui, encaixa agora, é de 4, não sei o que, como é que é, parará, né? Então é uma letra totalmente com apego, né? E com apelo sexual, né? Então, de repente teve ali uma conexão, aumentou o tesão e beleza, eu tô amando, né? E aí, isso daqui é interessante demais, demais, porque a pessoa que decidiu sair, né, e começar essa nova relação, né, de repente ela foi impulsionada por essa atitude sexual, né? De repente não tinha mais tesão no outro, se tinha, tava mais ou menos, né? E aí lá no outro pegou fogo a coisa, né? Teve ali todo o apelo sexual. E aí, né? Aí é que tá o bizu, porque a pessoa decidiu romper uma relação porque de repente, né? A conjectura que a gente faz é que ela ficou ali mobilizada por uma atitude sexual, né? E é o que mais tem por aí, né? Então, quando você tem um compromisso com alguém, né, esse desejo, essa atitude sexual, ela não vai embora, certo? Ela não acaba, ela não termina, tá? Ela vai sempre existir, porque é instintivo. Agora, o que eu faço com essa atitude é uma outra história. Eu dou ouvidos a ela, eu sou guiado por ela ou não. E é por isso que muita gente se relaciona muito a partir dessa lógica.
Então vamos lá, o sexo é gostoso, o tesão é maravilhoso, o beijo é molhado, demorado e aí conecta. Só que depois disso, só que além disso, não se tem nada. Não se tem nada. Uma vez eu atendi uma pessoa e a pessoa tava me dizendo assim, ó, a gente só se relacionava para transar. Era essa a nossa relação. Até que a gente engravidou, né? Eu atendia a mulher, né? Então antes disso só me reunia com fulano para transar, né? Ela ainda usava a linguagem, né, para trepar. Então a gente se relacionava, se encontrava no final do dia para trepar, e essa era a nossa relação, tão somente assim. Depois não conversava muito e tal, cada um ia para suas casas, e aí eu fui empurrando esse namoro, empurrando até o ponto que eu decidi terminar. E aí, na semana que eu decido terminar, eu descubro que eu tô grávida. E aí a gente vai tentar conectar e tal, aprofundar a relação. Só que aí deu trabalho. E aí passaram aí uns 2, 3 anos tentando aprofundar essa relação. Não deu certo, separaram. Então muita gente acha que essa atitude sexual vai ser uma atitude, vai ser amor, né? Vai ser amor. Vai ter uma relação ali, mas muitas vezes, a maioria das vezes, não é uma relação amorosa, beleza? Então essa é a primeira atitude, né? Primeira atitude, o primeiro tipo de relação que a gente pode encontrar aí nos relacionamentos amorosos e que geralmente existe uma confusão. A galera acha que porque conecta sexualmente, né? Porque atrai sexualmente, porque tem essa atitude sexual, né? Então isto é amor, quando na verdade não é.